Hoje nós vamos falar sobre chapéu aqui no Moda Masculina. E eu recebi uma dúvida muito interessante. Quem mandou ela foi o Wellington. Ele perguntou o seguinte, abre aspas, chapéu fedora exige um look elegante sempre? Vamos dar uma analisada nessa questão. Antes de mais nada, vamos falar aqui sobre as características do chapéu fedora. Ele tem aba média, uma faixa decorativa e aqui na parte de cima, que se chama copa, uma espécie de beliscão. Então se você olhar a foto, parece que alguém fez isso aqui, sem beliscar tudo, né? Pra dar uma amassada de leve. Esse é o charme dele. Pra quem gosta de usar chapéu, ele é o que eu mais indico. Especialmente em comparação com o chapéu Trilby, que tem a aba um pouco mais curta. O problema do Trilby, na verdade, é que nos anos 2000 ele foi usado em looks muito feios por aqueles caras de boy band principalmente e por artistas pop no geral. Então ele, apesar de ser bem mais antigo, ficou conectado culturalmente com a estética daquela época, que não era uma estética bacana. O fedora, ele passou a parte disso. Então mesmo que você use em 2024, dá pra ser uma opção bonita. Agora, será que a gente precisa de um visual elegante com ele, como o Wellington perguntou? A resposta é não necessariamente. Eu digo mais, acho que ele fica mais bonito em looks não elegantes. Mas calma que eu vou explicar. Se a gente analisar historicamente o chapéu fedora, ele era uma peça muito usada com alfaiataria. Então ali nos anos 1920, 1930, 1910, era uma etiqueta da moda masculina você usar chapéu. O uso do chapéu acabou caindo muito ao longo do tempo por diferentes motivos. Um deles foi a popularização do carro. Antes as pessoas andavam muito a pé, a cavalo ou ali de carruagem, carroça, enfim. Então o chapéu era funcional para proteger a gente do sol. A partir do momento que o carro começou a se popularizar ali nos anos 20, anos 30, ele deixou de ser necessário nesse sentido. E pior ainda, passou a ser um certo incômodo para você entrar no carro ali com o chapéu, atrapalhava. Esse não foi o único motivo, mas foi um dos principais. Voltando à combinação dos looks, naquela época os homens sempre se vestiam com looks formais. Não tinha esse negócio de, putz, vou colocar uma calça jeans e camiseta branca ali para encontrar meus amigos. A calça jeans era um uniforme de trabalho, mas de trabalho braçal, não era uma coisa de escritório. E a camiseta branca era usada como undershirt por baixo da camisa social. Isso aí começou a mudar ao longo dos anos 40, 50, 60. Portanto, o ápice do chapéu fedora coincidiu com o ápice da moda formal masculina. Aí o chapéu parou de ser usado e a moda começou a casualizar ano a ano. Não, década a década, não vou ser exagerado, mas a cada década foi ficando mais casual. Até que nos últimos anos o fedora teve um ressurgimento, mas agora não dentro dos looks formais, e sim em visuais com uma inspiração mais rústica ou vintage, principalmente nos festivais de música entre a galera jovem. Então pegando festivais que nem Lollapalooza ou... qual que é o nome daquele famoso, Ruth, nos Estados Unidos? Coachella. Coachella, exatamente. Exatamente, Coachella. A galera começou a usar, mas dentro dessa proposta. Então até o material às vezes mudou um pouco. Em vez de ser mais preto, cinza, aquela coisa mais formal, puxando mais para os tons terrosos. Apesar de que o all black com o chapéu fedora preto também foi muito usado nos últimos anos. Só que nesse contexto, tá, senhores, de festivais de música ou então visuais mais rústicos. Por exemplo, uma camisa jeans com chapéu fedora, ou uma camisa xadrez de flanela, bota nos pés e chapéu fedora aqui em cima. Portanto, eu acredito que fica mais atual o look se você usar o fedora nesse contexto do que se você colocar com um terno que nem, por exemplo, os gangsters dos anos 30 usavam lá em Chicago, em Nova York. Senão o visual fica datado demais. A não ser que você dê uma equilibrada. Então vamos dizer, nesse look que eu tô, é uma calça de alfaiataria com uma t-shirt de gola midi. Aqui o chapéu fedora preto poderia combinar bem. Mas se eu tivesse com terno e gravata, pode parecer forçado demais. A não ser que você more numa região muito fria, tá? Porque aí você vai ter um contexto que faz sentido. Putz, eu tenho um estilo formal, vou colocar um chapéu para proteger a minha cabeça do frio. Aí existe sim uma coerência maior. E eu acho que é isso. Eu acho que respondi a dúvida do Wellington. Então, senhores, se vocês tiverem outras perguntas, podem deixar aqui nos comentários que a gente sempre usa como base para as próximas edições da Dúvida dos Seguidores. Um grande abraço e até a próxima.